Nos últimos dias, vimos que a ganância ela pode fazer com que, em vez de a gente ter altos resultados, a gente tenha altos prejuízos. Afinal de contas, aquelas pessoas que estão holdando bons ativos, sabe que a queda que aconteceu no dia 10, ela machucou muito o bolso desse investidor. Infelizmente, nesse momento a gente está tendo altas no mercado, algumas pessoas já começaram a entrar no lucro, por exemplo, os clientes de dentro da carteira 1 milhão, só que outras pessoas ainda não começaram a entrar no lucro. Por mais que tenha ativos subindo até mesmo 100% nos últimos dias, a gente sabe que a queda ela foi muito expressiva e muitas pessoas elas ainda continuam no prejuízo. E olha só, se você é uma dessas pessoas que ainda está no prejuízo, é porque você não entendeu que a ponta mais importante não é a ponta da compra, mas sim a ponta da venda. E o porquê que eu estou falando isso com você? Na semana passada, nós compramos Bitcoin, nós fizemos uma acumulação dentro da região que nós estávamos, e agora nós devemos buscar por um ponto de venda, um ponto de distribuição. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Aonde que deve ser a região onde nós vamos começar a realizar os nossos lucros para que a gente possa se proteger da próxima queda que vai vir lá na frente. Porque afinal de contas o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Então vamos sair antes que inicie uma onda de baixa. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Guiteres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, na semana passada eu comentei com você que S&P 500 ele estava fazendo um rompimento do seu all-time high, que a gente deveria aguardar ali e ver se realmente ele iria romper ou não. Nós não investimos em S&P 500, mas nós só queremos saber qual que é o humor do mercado americano. No domingo, a gente abriu aqui futuros do S&P 500 rompendo com um gap, tá? Então a gente começa a ver que realmente tem um ânimo ali muito favorável para novas compras dentro do mercado americano. Só que, obviamente, a gente não compra rompimento, não estou falando nada disso, não estou falando de entrar em S&P 500, inclusive a gente pode ter correções ali para ter confirmações do rompimento. O que eu quero ver aqui dentro do S&P 500 é apenas qual que é o humor dos investidores, porque olha só, se a gente está vendo que o S&P 500 está em novas máximas históricas, significa que as pessoas estão com apetite para pagar aquele preço que nós temos no S&P 500. E se tem pessoas dispostas a pagar esse preço, significa que essas pessoas elas querem correr risco. Pode ser sim um novato entrando, comprando topo, pode ser sim uma euforia acontecendo, mas o fato é que esses players eles estão dispostos a tomar mais risco. E se eles estão dispostos a tomar mais risco, pode ser que eles tenham ânimo para investir dentro de cripto, e isso pode fazer com que capital venha para o nosso mercado. E tudo que eu falei aqui com você é o que pode acontecer. A gente não toma uma decisão através disso daqui, a gente vai olhar para os dados endógenos do Bitcoin para a gente saber em qual região que nós estamos. Mas aqui nós só estamos tentando interpretar o que pode acontecer nesse capital que vem da bolsa tradicional, por exemplo, para dentro de cripto, e isso vem através dos ETFs. Bom, se a gente olhar para o sentimento do investidor endógeno de cripto, a gente vai ver que o sentimento ele ainda é bem negativo. Sim, todo fundo ele é formado em extremo medo e todo topo ele também é formado em euforia. Só que do mesmo jeito, como toda bull run é formada dentro de um sentimento positivo, todo bear market também é formado dentro de um sentimento negativo. Há uma região interessante da gente se manter, que é essa região verde aqui. Veja que nesse ciclo a gente teve as principais altas acontecendo na região verde. Porque aqui são regiões onde o investidor endógeno de cripto, ele tem um interesse em colocar mais capital para dentro porque ele está otimista. Ele não está eufórico, mas ele está otimista. Quando a gente olha para o mercado americano, a gente entende que estamos em máximas históricas e isso daqui poderia melhorar um pouco o humor do investidor de cripto, porque a gente pode ver injeções através dos ETFs. Até o presente momento, a gente não tem interesse nenhum em compra dos ETFs. E lembre-se, os ETFs é constituído por varejo, tá? Muitas pessoas acabam se equivocando, acreditando que a BlackRock está comprando Bitcoin para ela mesma, acreditando que são grandes fundos que estão investindo através disso, mas quando a gente olha para a composição do ETF ali,
conseguimos identificar que a maioria das pessoas que compram através do ETF são pessoas do varejo normal, pessoas como eu, como você. Só que essas pessoas, elas não têm acesso a uma corretora, elas não têm experiência de wallet, elas não querem correr esse tipo de risco, então elas estão envolvidas e investindo através de ETFs. Mas isso daqui não tem nada a ver com compras da BlackRock. Você quer saber como que a BlackRock ela faz dinheiro com o mercado cripto e ela já faz há anos esse dinheiro? É só você olhar quem são os acionistas das principais empresas que estão atreladas à cripto. Simples e fácil, você vai ver quem é que está ali no comando de tudo isso. Inclusive, se você olhar para a MicroStrategy, você vai entender o porquê que o Michael Saylor ele é um grande laranja do mercado tradicional americano. Muitos players utilizaram a MicroStrategy, por exemplo, para fazer seus lucros em Bitcoin. Bom, quando a gente olha para isso daqui, a gente está vendo que ainda não temos esse humor tão positivo. É interessante que o humor ele fique bem melhor dentro do Bitcoin. Com um cenário como esse daqui, eu entendo que tem altcoins subindo muito bem aí, por exemplo, a XBT entregou uma alta de 87%, um dos ativos que eu tradei muito ao longo desse ciclo, e a gente fez bastante dinheiro em AXBT dentro da carteira rumo ao milhão. Já faz um bom tempo que a gente não investe nesse ativo, principalmente pelo fato dele estar em uma tendência de baixa e a gente ter problemas com liquidez nesses momentos, tá? Um dos motivos pela qual a carteira rumo ao milhão já faz meses que ela não opera altcoins de baixo market cap, é exatamente a ausência de liquidez dentro dos books de ofertas. E você pode entrar dentro do book e verificar isso daí para você entender o quanto de dinheiro tem ali dentro e você saberia que um único player é capaz de fazer o mercado se movimentar para um dos lados. E a gente viu no dia 10 que o mercado ele simplesmente crashou por ausência de liquidez total, onde a gente teve uma desalavancagem e simplesmente não tinha nada no book de ofertas. Até então, se a gente olha para a XBT, cara, ela foi parar ali praticamente em 0,1 centavos, praticamente em 0,0, né? Bom, olhando para esse ativo, nesse momento, ele está voltando a subir. A gente teve 87% de alta aí, só que lembre-se que ele ainda tem uma desvalorização de 62%. Não adianta você falar que, nossa, você está surfando as altcoins, capturando 80% aí de alta, se você está segurando esse ativo desde lá de trás, que na verdade você está com 60% de prejuízo. Toma muito cuidado com as ilusões do curto prazo, tá? Muitas pessoas nesse momento aqui, elas se iludem com as altcoins, acreditando que ela subiu 80%, acreditando que o ativo subiu 100% e que agora é o momento da gente investir neles. Olha só, dá um zoom out para o gráfico, entenda qual que é a tendência. Se a gente olhar para a XBT, a gente vai ver que ela ainda se encontra em tendência de baixa. Sim, nesse momento a gente está rompendo a média de 200 períodos e tem margem para a gente entrar em uma tendência de alta. Só que lembre-se, nós não entramos em um movimento de ação, nós entramos em um movimento de reação. Porque é a reação que dita se nós iremos reverter a tendência ou não. É a reação que dita se a gente vai dar continuidade na tendência de baixa ou não. Olha só, aqui foi um movimento de ação. Qual foi a reação? Fez um fundo mais baixo, não adiantou de nada. Movimento de ação, movimento de reação, não adiantou nada. Ação, reação, não adiantou de nada. A gente tem que esperar por movimentos mais saudáveis para que a gente possa simplesmente ter uma exposição ali com baixo risco, tá? Já faz um bom tempo que eu não opero a XBT, tenho vontade sim de operar esse ativo, mas infelizmente ainda não estou olhando para as altcoins. XRP também está querendo retornar acima da média de 200 períodos, tá? Se a gente tiver um movimento de reação, a gente pode ter entradas dentro desses ativos. XRP a gente já tem muito mais liquidez do que, por exemplo, altcoins com baixo market cap. Nos últimos meses, as únicas altcoins que eu operei dentro da carteira rumo ao milhão foi XRP e Polkadot, porque esses ativos tinham mais liquidez dentro do book de ofertas. Se bem que com a queda que nós tivemos no dia 10, meu cara, não teve altcoin nenhuma que tinha liquidez. Todo mundo ali simplesmente crashou. A beleza de você estar fora, vendido nesses momentos, ela é incrível. Você ter uma noite de sono tranquila em meio a um caos, não tem preço para isso. E ainda mais depois de você ter realizado lucro nesses ativos.
Quando eu olho para o mercado agora, eu vejo sim que as altcoins elas podem voltar em uma estrutura de alta, só que eu preciso que o capital ele rotacione ainda para essas altcoins. Eu preciso que o sentimento do próprio Bitcoin ele esteja mais positivo, mais favorável. Olha só, eu, Guiteles, não estou aqui para pegar 100% das movimentações, eu não estou aqui para pegar aqueles bons projetinhos que vai me entregar 1000% de alta, eu não estou aqui para pegar aquela geminha cripto que vai dar aquela tacada perfeita na carteira rumo ao milhão. Não, esse não é o objetivo da carteira rumo ao milhão. O objetivo da minha carteira e de todas as minhas carteiras é acumular patrimônio. Como que você acumular patrimônio? É tijolo por tijolo. Porque se você levantar tijolo por tijolo, saiba que você pode construir um castelo de pedra. Agora, se você tentar pegar a altcoinzinha, a geminha perfeito, saiba que a chance de você construir um castelo de areia, ela é muito alta. Pode ser que seu castelo fique lindo, maravilhoso e fique pronto antes do que o meu, porque dá muito trabalho construir um castelo de pedra. Só que, meu caro, na primeira chuva a gente vai ver exatamente quem que ficou com aquele patrimônio ou não. Entenda, eu não jogo um jogo para enriquecer simplesmente amanhã, rápido, de uma maneira simplesmente aleatória. Eu jogo um jogo totalmente estratégico. Então, para mim, se eu olho para as altcoins, a gente ainda está em tendência de baixa nesses ativos. Se eu olho exatamente para a performance dos últimos 30 dias de todos os ativos, eu vejo que o Bitcoin ele está performando melhor do que as altcoins, e olha só, a gente está falando que altcoins é ativos muito mais assimétricos do que o Bitcoin. O que isso significa? Eles sim devem entregar uma alta muito mais expressiva do que o Bitcoin, porque tem menos market cap, pouco dinheiro, faz grandes movimentações. E se esses ativos não estão conseguindo entregar uma performance nos últimos 30 dias melhor do que a do Bitcoin no geral, cara, não tem por que a gente investir nesses ativos. E é exatamente esse tipo de estratégia que faz com que o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele entre em all-time high. E finalmente a gente conseguiu romper os 48 mil dólares, cara, desde o dia 2, desde o dia 1º de abril, a gente está em... 1º de abril não, né? 1º de outubro, a gente está enroscado nos 47 mil dólares e não consegue romper. Só que, graças à alta que a gente está tendo no Bitcoin em ouro, agora a gente está conseguindo romper esses 48 mil dólares. Inclusive, se você quiser ter acesso a todas as decisões da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Só que eu quero que você saiba que o Bitcoin, ele ainda está performando melhor do que qualquer outro setor nos últimos 30 dias. Sim, pode ter altcoins isoladamente que estejam performando muito melhor do que o Bitcoin? Sim, pode ter. A gente vê que tem algumas altcoins aqui muito mais no positivo do que o Bitcoin. Só que nós estamos falando de um geral. Se é um caso isolado ali, a gente está contando com a sorte e quem conta com a sorte conta com o azar. No geral, quando a gente olha, melhor ativo para a gente ficar investido é o Bitcoin. Além disso, o capital ele está saindo das altcoins ainda. Olha só, a linha roxa ela está caindo. E eu quero que você saiba a importância dessa linha roxa, é porque aqui a gente consegue ver exatamente o capital fluindo para as altcoins, mostrando um apetite por esses ativos. Se a gente não tem capital, se a gente não tem liquidez, se a gente tem ausências de grandes players, esse mercado ele fica vulnerável. Sim, a gente pode ter altas acontecendo agora, mas saiba que você, como investidor profissional, antes de você apertar o botão de compra, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: como que eu vou me desfazer caso eu compre essa posição? Como que eu vou vender esse ativo se eu comprar ele agora? Eu vou vender com stop loss? Eu vou vender com uma realização de prejuízo? Qual que é o meu planejamento? Realização de lucro? Eu vou trabalhar com stop gain? Você primeiro tem que responder essas perguntas antes de você comprar. Por quê? Algumas vezes você tem muito dinheiro na sua mão e você nem mesmo consegue comprar aquele ativo. Por exemplo, eu não posso entrar dentro dessas altcoins com R$1 milhão, eu vou simplesmente liquidar o book ali e eu mesmo vou pagar caro no ativo, eu não vou conseguir me desfazer das posições porque não tem liquidez suficiente para que eu consiga vender aquele R$1 milhão. Então, de maneira estratégica, eu tenho que entender que não vale eu direcionar o capital para aquele ativo.
vale eu direcionar o capital para outro ativo que tenha um pouco mais de liquidez naquele momento. E a gente sabe que dentro do mercado cripto, só o Bitcoin a gente pode confiar na sua liquidez. Momentos como esse que nós estamos vivenciando não são os momentos da gente correr alto risco. Eu sei que o canto da sereia das altcoins ele chama e chama muito, mas entenda, existem os momentos certos para a gente fazer isso. Se a gente volta no patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, esse período aqui de 2024 ele foi muito influenciado por conta de altcoins. Esse período aqui do final de 2024 também foi muito influenciado pelas altcoins. Mas eu quero que você saiba que já faz um bom tempo que a gente não tem grandes oportunidades assim nas altcoins. A última grande oportunidade que nós tivemos nas altcoins foi essa daqui de novembro de 2024. Já faz um ano que o capital ele ainda está saindo das altcoins. Recentemente a gente teve uma leve pernada nas altcoins, sim, mas veja que o capital ele não entra mais desde 2024, ou seja, holdar esses ativos durante esse período é loucura. É por conta disso que se a gente olha o gráfico desses ativos, a gente vai ver que o ano de 2025 inteiro foi performance negativa, ou seja, acumular esses ativos durante cenários como esse daqui é extremamente arriscado. Eu, Guiteles, não faço isso. Por que eu não faço isso? A primeira pilar para mim do enriquecimento, ela é o preservar dinheiro. Olha só, eu já falei para você que o segredo da riqueza não está em quanto de dinheiro você faz, mas sim em quanto de dinheiro você deixa de perder ao longo da sua jornada. Pode ser que você receba R$1.000 e você gaste aqueles R$1.000, e pode ser que você consiga dobrar o seu salário para 2.000 e você continua gastando os R$2.000. E se você comparar com uma pessoa que ainda ganha os R$1.000, mas sabe poupar 30% daquilo todos os meses, essa pessoa ela será mais rica do que você em breve. Ela vai atingir a liberdade financeira dela antes de você. E liberdade financeira não está atrelada ao quanto de dinheiro você tem, mas sim a partir do momento que você não passa mais depender do dinheiro para poder tomar decisões. Seja decisões de comprar coisas baratas ou coisas caras, o preço aqui é apenas uma consequência. Mas entenda, você precisa saber lidar com o seu dinheiro. E preservar é uma ponta extremamente importante. Eu, Guiteles, descobri sim a regra da riqueza e para mim ela é simples e clara. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Não adianta de nada você fazer muito dinheiro, multiplicar muito dinheiro e perder todo esse dinheiro lá na frente. Você precisa saber preservar. Porque do mesmo jeito que você faz R$10 e multiplica aquilo em 20 e preserva, é a mesma coisa de você fazer R$1.000, multiplicar em 2.000 e preservar também. Você tem que saber essa ponta do preservar. Se não, meu caro, você pode fazer 10 se transformar em 100 e perder tudo. Você pode fazer 1.000 se transformar em 10.000 e perder tudo. E não vai adiantar de nada se você não souber preservar o seu capital. A ponta de venda é a ponta mais importante em uma decisão de investimentos, beleza? Bom, entendendo que o mercado, para mim, Guiteles, ainda não é para as altcoins, hoje eu estou totalmente exposto no Bitcoin, apresentei isso nas últimas semanas para você. Bom, agora quando a gente olha para os dados on-chain, a gente está começando a ver que o preço do Bitcoin ele já está se tornando caro quando a gente fala no curto prazo. E como eu estou operando no curto prazo dentro da carteira Rumo ao Milhão já faz um bom tempo, porque para mim não é mais o momento de holdar o ativo, afinal de contas nós estamos próximos do fim do ciclo. Aqui dentro dessa região verde, aqui em cima, é onde a gente começa a procurar pelos nossos pontos de venda. Aqui é proibido comprar e aqui a gente vai procurar por venda, por distribuição no curto prazo. Compramos lá atrás na linha dourada e agora a gente vai procurar por vendas aqui em cima. Isso daqui não é um indicador que nos mostra ponto de venda ou ponto de compra. Ele é um indicador que nos mostra região de preço. Preço barato e preço caro. A gente deve unir outros indicadores a esse para poder tomar uma decisão de venda. Não é porque hoje bateu na linha verde que eu vou sair vendendo. Mas a gente deve analisar isso daqui para frente. Existe o comportamento também de divergências, que é conforme a linha vermelha se movimenta aqui, mas a gente vai unir essa informação aqui junto com
realizações de lucro. A gente começando a ter altas realizações de lucro em regiões verdes, com divergência aqui na linha vermelha, e com padrões de reversão dentro do price action, serão as nossas regiões de venda, nossas regiões de distribuição. Hoje, quando eu olho para o mercado, eu vejo que sim, o Bitcoin já está chegando em regiões de alto risco no curto prazo, mas a gente ainda não tem nenhum sinal de distribuição. Como que esse sinal de distribuição ele será iniciado? Bom, primeiro a gente vai começar a ver candles de reversão, aumentos de volume, a gente pode começar a ver divergências dentro do RSI, algo que nós ainda não temos, podemos começar a ver divergências dentro desse meu indicador aqui também, e tudo isso vai apresentar para nós um sinal de venda. Eu não sei se essa venda vai se dar na data de hoje, eu não sei se aqui vai constituir um candle de reversão, a gente vai ter um aumento de volume, eu não sei se essas vendas elas se darão lá em cima no 124, eu não sei aonde elas vão acontecer. O que eu sei? Que bom, nós compramos lá atrás, nós nos posicionamos dentro da carteira rumo ao milhão, nós estamos multiplicando o nosso capital, daqui para frente eu já trabalho totalmente com stop gain, ou seja, eu não tomo mais prejuízo, e sim, uma das técnicas que eu, Gui Teles, utilizo para nunca voltar lá atrás. Olha só, você está simplesmente em uma jornada de subir novos platôs. Você nunca pode voltar no platô lá de trás. Existem momentos que você perde ali um pouco, tudo bem, mas você tem que saber que o seu patrimônio ele deve estar em constante subida. O que isso significa? A partir do momento que a gente consegue romper esses raios desses 48 mil dólares que levou dias para a gente conseguir romper, agora a gente já começa a trabalhar com stop gains, ou seja, proteção de não perder aquilo que a gente já lucrou. Se o mercado voltar a cair sem que a gente consiga distribuir as nossas posições, sem que a gente consiga vender, a gente deve sair em um stop gain, ou seja, simplesmente estancar ali o nosso patrimônio para que a gente não sofra muitas perdas. Se o stop gain for acionado, ótimo, na próxima movimentação a gente reentra mais uma vez. Mas o fato é que, para mim, eu já estou trabalhando com stop gain dentro da carteira rumo ao milhão. E assim que a gente tiver sinais de venda, eu irei vender mais uma vez dentro da carteira rumo ao milhão. Lembrando, as últimas vendas que a gente fez dentro da carteira rumo ao milhão, a gente conseguiu se proteger dessa grande queda e ter a oportunidade de recomprar aqui embaixo para que a gente surfasse mais uma movimentação de alta. Novamente, chegou em região de topo, venderei mais uma vez. E se você quiser estar junto comigo vendo exatamente o preço de execução que eu, Gui Teles, vou fazer, e não só a venda, mas como a recompra lá na frente também, afinal de contas a gente vem há meses dentro da carteira rumo ao milhão, surfando dessa maneira o mercado cripto, comprando, lucrando, vendendo, comprando, lucrando, vendendo e simplesmente ficando fora das movimentações de baixa. Se você quiser estar junto comigo nos próximos dias, principalmente com esse novo ponto de venda que a gente terá em breve, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Lembre-se que haverá um aumento no preço da carteira rumo ao milhão em breve, aproveite o preço atual. Nesse vídeo eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista, veja se faz sentido para você ou não a carteira rumo ao milhão. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Como se eu, Gui Teles, tivesse o seu WhatsApp e te mandasse uma mensagem. Com as minhas decisões, com as minhas estratégias, tudo aquilo que eu estou fazendo, o gerenciamento da carteira, o controle é todo meu. Eu faço a análise de mercado, eu tomo a decisão, você só precisa copiar e colar na tela do seu celular. E olha só, esse é o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Eu quero que você entenda que isso daqui é um jogo de acúmulo de patrimônio. É muito diferente de você fazer um trade para lucrar 40, 50, 100% ou até mesmo 1000%. Como algumas pessoas querem capturar. O meu jogo não é esse. O meu jogo foi definir. Hoje eu estou no marco zero. Eu preciso chegar em R$1 milhão, porque afinal de contas, isso daqui é um presente que eu vou entregar pro meu filho. Se você entrar para a carteira rumo ao milhão, você vai entender qual que é a história dessa carteira. Mas eu preciso simplesmente ir aumentando meu patrimônio até eu chegar em R$1 milhão. E eu não devo contar com a sorte nesse processo. Eu devo ter uma estratégia, um gerenciamento. E é exatamente isso que eu faço dentro da carteira rumo ao milhão. Você só precisa copiar e colar todas as minhas decisões.
Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está totalmente posicionada em Bitcoin e ouro. Ouro nós não iremos nos desfazer nesse momento. Mas em breve nós iremos executar as nossas ordens de venda dentro do Bitcoin. Esteja pronto para vender também e lembre-se, eu nunca vi ninguém deixar de ficar rico porque soube realizar os seus lucros, mas eu já vi muitas pessoas deixando de ficar ricas porque não souberam realizar os seus lucros. Caso você queira estar junto comigo na próxima realização, agora é a hora de você entrar na carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!